Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Vambora Conversar. Meu nome é Emerson de Lima e no vídeo de hoje eu vou falar de um assunto muito interessante. Se você já viu o meu vídeo no qual eu falo 10 fatos inusitados sobre mim, ele vai estar aqui em cima. Nesse vídeo eu falei sobre uma coisa bem interessante, um dos 10 fatos, né? Um dos fatos era que eu contei que eu fui adotado. Então no vídeo de hoje eu vou falar para vocês como foi a minha adoção, como eu descobri, se eu conhecia ou não a minha família biológica e se o fato de eu ser adotado me trouxe algum problema interno. Então, se você não quer perder sobre esse assunto, fica no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha. E, vamos embora conversar? Roda a vinheta! Em muitos anos, esse foi um tema que eu não gostava muito de conversar. Não porque ele era um tema triste para mim, porque o fato de eu ser adotado não mudou nada na minha vida. Na verdade, só teve a certeza de que Deus me ama e Ele colocou 2 anjos na minha vida. Mas era difícil de tocar nesse assunto por lembranças que eu trazia do passado. E como eu sempre digo, lembrar é viver. Então, essa frase é uma frase real. Muitas vezes, quando a gente lembra de alguma coisa, ela pode trazer algo positivo, ou se for alguma coisa difícil, vai trazer uma frustração ou uma angústia que talvez você tenha vivido no passado. Mas hoje é um assunto que eu consigo falar tranquilamente. Não sei se em algum momento do vídeo eu vá ficar um pouco emotivo, porque eu vou trazer para vocês lembranças do meu passado. Mas vamos embora. Eu descobri que eu era adotado com 9 anos. Antes disso, eu tive algumas lembranças, alguns fachos, lembranças mesmo, de quando eu estudava na 2ª série. Eu lembro que eu sofria muito bullying, algumas crianças me chamavam de bastardo, me chamavam de adotado, que eu fui jogado no lixo. E elas falavam algumas coisas que eu não entendia o porquê, mas eu ficava muito triste com isso. Porque muitas crianças às vezes até me deixavam de lado, não brincavam comigo, e outras crianças também não faziam isso devido a esse bullying que era criado. E eu sofria calado, eu sempre fui uma criança contida. Então muitas vezes eu ficava calado, eu não comentava isso em casa. Uma das vezes, meu pai ele tinha uma caixa, me lembro como se fosse hoje, meu pai tinha uma caixa de madeira grande, e nessa caixa de madeira ele guardava todos os documentos da família, as contas que ele havia pago, para ficar tudo certinho. E uma vez mexendo nessa caixa, eu encontrei um certificado meu de batismo, no qual estava lá Emerson de Souza. E eu até questionei minha mãe, por que não de Lima, O meu sobrenome é de Lima. E ela falou que a pessoa tinha errado ou tinha colocado, sei lá, se equivocado. Enfim, deixei aquilo de lado e segui minha vida. Nisso eu ainda ia completar 9 anos. Quando eu completei 9 anos, eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava em casa, sentado no sofá, eu e meu pai. Minha mãe não estava em casa. Nós estávamos assistindo televisão. Nisso, uma vizinha bateu palma. Meu pai foi ver o que era. Uma vizinha bem próxima da nossa casa. Ela perguntou para o meu pai se nós podíamos dar alface para ela e algumas outras verduras. Como vocês sabem, eu venho de uma chácara, E lá, além de animais, a gente tinha uma plantação com bastante coisa, com milho, com outras verduras, E tudo que nós produzíamos a gente dividia com os vizinhos também. E meu pai falou, não, vamos lá, eu vou tirar para você agora. E eu acabei ficando lá, assistindo televisão. Só que em um dado momento eu falei, eu vou lá atrás deles, para ver o que eles estão fazendo. E eles estavam indo justo por um caminho bem estreito, que era do plantação de milho. Estava indo meu pai na frente, essa mulher atrás e eu atrás dela. Só que eles não perceberam que eu estava atrás deles. E a mulher estava todo momento conversando com meu pai e teve um momento que ela perguntou para ele e falou assim, nossa, é esse o seu filho adotivo? E quando ela falou isso, eu fiz... E parei, fiquei pasmo, parado. Meu pai olhou para trás junto com ela, e quando eles viram que eu estava lá, eles logo mudaram de assunto. Mas meu pai percebeu que eu tinha escutado isso, então ele me mandou ir para a sala e esperar ele. Ele deu as verduras para aquela mulher, e deixou ele embora. E depois ele teve a primeira conversa comigo, no qual ele falou que eu era adotado,
que eles haviam me adotado com 3 meses. E contou a linda história da minha mãe. Não dá para contar no vídeo de hoje, que é uma história bem longa, né? Eu estou escrevendo um livro em homenagem à minha mãe também sobre isso, mas a minha mãe adotiva, ela teve sérios problemas para engravidar e eu não fui a única adoção, ela teve 2 outras adoções que não deram certo. A última delas, ela criou uma menina por longos anos e ela acabou falecendo de leucemia. E a minha mãe sempre teve um coração muito bondoso e ela queria muito ser mãe. E ela me adotou quando eu tinha 3 meses e ela tinha 50 anos. E o meu pai 56. Eu fui adotado por uma família fantástica. Meu pai, ele era semi-analfabeta, minha mãe era totalmente analfabeta. Só que eles foram mestres no amor, mestres na compaixão, mestres em construir um ser humano que eu sou hoje, com caráter, com honestidade e com tantas coisas que eles me ensinaram. Eles me ensinaram a não reclamar da vida. Eles me ensinaram a correr atrás dos meus objetivos. Eu me lembro que muitas vezes a gente passou dificuldade. Muitas vezes. A gente só não passou fome porque a gente plantava as coisas, mas muitas vezes o que eu tinha para comer arroz era uma batata ou era alguma coisa assim. E eu não me envergonho disso, de falar isso para vocês. A gente passou muitos momentos difíceis na nossa vida. Mas o meu pai, ele sempre plantou uma semente dentro de mim de correr atrás dos meus objetivos. De nunca ser o melhor, mas sempre estar entre os melhores, para que eu procurasse os meus objetivos e corresse atrás disso. Então isso foi muito importante para mim. E eu me lembro que quando eu descobri que eu era adotado, até passou uma coisa bem interessante, tinha um programa na Globo que chamava Você Decide. E nesse programa eram histórias, né, que tinham 2 finais e você escolhia um desses finais. E eu me lembro que nesse dia que eu descobri que era adotado, contava a história de um menino que ele tinha sido adotado e ele tinha que passar por uma cirurgia. E nessa cirurgia, eu não me lembro se ele precisava de sangue. Nessa cirurgia eu não me lembro se ele precisava de sangue ou de medula ou de alguma coisa da família dele biológica, né? Então, eu fui dormir com aquilo. Eu falei, nossa, e se eu precisar de alguma coisa, de sangue ou de alguma coisa? Como será? Eu nem sei onde está a minha família biológica, né? Mas isso nunca foi um fator para que eu me frustrasse ou algo assim. Quando eu tive 15 anos, eu pude descobrir onde a minha mãe morava. E uma coisa, só um adendo. Depois que eu soube que eu era adotivo, o bullying fez sentido para mim, tá? Então eu passei a entender o bullying. Eu acredito que alguns pais dos meus amigos, que eram considerados meus amigos, haviam contado para eles que eu era adotado. E foi uma fase muito difícil da minha vida, até o ponto que a minha mãe me trocou de escola, não por isso, ou que ela não sabia de fato isso, mas ela me trocou de escola e nessa escola que eu mudei foi onde as coisas melhoraram muito para mim. Mas depois disso, eu descobri que eu era adotado, eu me tornei um pouco mais introvertido, um pouco mais quieto e tímido. E nessa outra escola foi quando eu conheci o teatro, da minha amiga Rafaela, um beijo para você, Rafaela, que foi quando as coisas mudaram e melhoraram. Mas, voltando, quando eu tinha 15 anos, eu descobri por algumas pessoas onde a minha família biológica morava. E eu me lembro que nesse dia eu peguei a minha bicicleta, eu fui até a casa da minha mãe biológica, que mora até hoje. E eu fiquei lá na frente da casa dela, né, com certa distância, por mais ou menos 3 horas. E eu fiquei lá olhando, observando quem entrava, quem saía. E muitas pessoas entravam e saíam, eu não sabia se aquilo lá se era minha mãe, se de repente eu tinha um pai, eu tinha irmão, eu tinha alguma coisa. E depois dessas 3 horas eu voltei para casa. E eu decidi nunca mais tocar nesse assunto, porque Deus ele foi tão bom comigo de me colocar na vida de 2 pessoas que cuidaram, que me amaram, então eu tinha que ser grato com isso.
Eu também não sabia porque minha mãe tinha me dado, se tinha acontecido alguma coisa. Claro, né? Na minha mente de adolescente, eu tinha para mim que a minha mãe ou a minha família não me queria. E com o passar do tempo você vai entendendo e você vai se esclarecendo e vendo que as coisas não são assim. Mas eu decidi deixar isso de lado e resolvi tocar a minha vida. A minha mãe nunca soube que eu sabia que eu era adotado, eu nunca comentei isso com ela, até foi um pedido do meu pai. Não sei se meu pai comentou com ela depois, mas da minha boca ela nunca ouviu isso. Ela morreu sem saber que eu sabia que eu era adotado. E a minha mãe, ela foi uma pessoa muito especial na minha vida. Ela foi um anjo. Ela foi o meu alicerce. Ela foi a pessoa que apenas com um olhar ela já sabia o estado que eu estava, como eu estava. A Dona Rosa e o seu João foram 2 anjos na minha vida. Infelizmente eles foram muito cedo. Meus pais, eles morreram quando eu tinha 20 e poucos anos. Primeiro morreu ela de um problema no coração. Eu cuidei dela durante anos dentro da UTI. E no último ano de vida dela, ela estava em coma já há 9 meses. E ela teve um derrame cerebral e ela faleceu. E eu não pude me despedir dela. Eu não pude conversar com ela para a última vez. Eu me lembro que a última vez que eu conversei com ela, ela estava com algumas pessoas, alguns conhecidos meus de carro, e eles estavam me deixando na faculdade. E quando eu voltei para casa, ela tinha passado mal e já tinham levado ela para o hospital. E nem deu tempo, porque no outro dia ela já entrou em coma. Tudo que eu devo hoje, tudo que eu tenho hoje, tudo que eu sou hoje, eu devo a ela. Eu queria tanto que ela estivesse viva, para que eu pudesse agradecer ela pela pessoa vitoriosa que ela foi na minha vida. E poder dar a ela tudo que ela não teve. Ela sempre foi uma pessoa simples e sempre se contentou com a simplicidade dela. E ela era uma pessoa que eu digo que não tinha ser humano na Terra que não gostasse dela. O velório dela tinha tanta gente, mas tanta gente, que parecia um show, sabe? Ela era uma pessoa muito bondosa. Depois disso, com 1 ano depois, meu pai faleceu. Ele já não tinha uma perna. Ele perdeu a perna quando eu tinha 16 anos e depois que a minha mãe faleceu, eu me lembro como se fosse hoje. Ele disse para mim que ele não iria aguentar ficar sem ela, que era para mim me preparar. E depois de 1 ano ele veio a falecer. E daí eu fiquei sozinho. É até envergonhoso falar, mas muitas vezes acho que foi o momento na minha vida que eu mais me senti sozinho. Que eu mais me senti solitário. Muitas vezes eu pensei em me matar, sabia? Porque eu me sentia tão só. E eu ficava, todo dia que eu pegava o trem para ir para o trabalho, o metrô, eu ficava pensando, e se eu me jogar aqui? Será que vai ser uma morte rápida, sem dor? Até que um dia eu olhei para o espelho e falei, eu tenho que dar um jeito na minha vida hoje. Ou eu acabo com ela, ou eu dou um jeito para melhor. E felizmente eu escolhi dar um jeito para melhor e coloquei todas as minhas energias que eu tinha e procurei ser aquilo que a minha mãe queria que eu fosse, uma pessoa boa, correr atrás dos meus objetivos. Ela sempre disse para mim que eu iria muito além da minha vida, muito além do que eu acho que eu imaginava, do que eu poderia chegar. Ela sempre dizia que eu fui para ela uma estrela, que eu era uma estrela que brilhava. E que quando ela me adotou, eu dei o vigor de vida de novo para ela. Eu dei um motivo para ela poder viver. Isso para mim foi muito importante, sabe? Escutar isso dela.
Depois que meus pais faleceram, eu encontrei a minha mãe biológica no mercado. A gente trocou algumas palavras, mas eu nem quis dar sequência nisso, porque eu ainda estava muito machucado com tudo que tinha acontecido com a perca dos meus pais. E os anos passaram, eu já tinha meus 30 anos, e eu trabalhava como publicitário para uma agência, e no qual sou amigo das donas até hoje. Elas são maravilhosas. E nós estávamos na festa de final de ano e eu tinha tirado uma das donas naquela brincadeira de trocar presentes do amigo secreto. E eu fui até um lugar que vendia coisas de mulheres, né? Vendia maquiagem, vendia tudo isso, né? E fui comprar um presente dela lá. E eu me lembro que eu estava brincando lá com as vendedoras e tinha uma mulher que ela ficava andando dentro da loja e teve um momento que ela parou perto de mim, ela me abraçou e começou a chorar. E eu, sem entender aquilo, até brinquei com as vendedoras dizendo que era uma fã minha, né? E quando a mulher cessou as lágrimas, ela veio conversar comigo, ela falou que ela não tinha se aguentado e que ela precisava falar que ela era minha tia biológica. E ela falou para mim que a minha família inteira tinha prometido para os meus pais que eles nunca iam atrás de mim, nunca iam me procurar enquanto eles estivessem vivos. Mas agora que eles já não estavam mais vivos, ela não podia mais se aguentar de querer saber como eu estava, como que estava sendo a minha vida, porque ela falou que sempre me acompanhou de longe e nunca pôde realmente chegar de fato perto de mim e falar que ela era minha tia. Então eu me lembro que eu fui para aquela festa, né, e tinha pego o telefone dela, e assim que eu voltei da festa eu já mandei mensagem para ela, e eu descobri que eu tinha primos, eu descobri que eu tinha um irmão e uma irmã, que eu nem sabia, que eu tinha uma avó de 70 e poucos anos, e depois disso eu conheci toda a minha família. E conheci também minha mãe biológica. E depois eu posso contar num vídeo, se vocês quiserem, como que foi a conversa e o encontro que eu tive com a minha mãe biológica. Mas eu pude conhecer um pouco a história dela e sem julgar nem nada, eu pude dizer para ela que a coisa mais importante que ela fez na minha vida foi ter me colocado para adoção. Não menosprezando ela, mas se eu tivesse com ela, talvez eu não seria a pessoa que eu sou hoje. E eu devo muito ao meu pai e à minha mãe. Como eu falei para ela, você para mim agora vai ser como se fosse uma amiga ou quem sabe uma tia, porque o título de mãe, de pai, mãe no caso, né, para ela, eu devo a Dona Rosa, que foi a que chorou comigo, que secou as minhas lágrimas, que cuidou de mim, que educou, que muitas vezes ficou sem dormir, que muitas vezes tirava o pão da boca para dar para mim comer. Muitas vezes ela passava à vontade para trazer aquele chocolate que ela ganhou, qualquer coisa que ela ganhou, para que eu pudesse comer. Então esse título eu devo e vai ser somente dela. Não existe pai adotivo e pai biológico, existe pai e mãe. Os laços de amor, eles são muito maiores do que laços de sangue. E eu não estou menosprezando ela, não julguei ela nem nada. Mas a minha mãe sempre vai ser a Dona Rosa. Hoje eu converso com a minha mãe biológica, converso com a minha família, tenho uma aproximação com eles, e isso foi muito importante para mim. Falo com a minha tia, falo com o meu irmão, e isso tem sido muito bom para mim. E é um pouco da minha história que eu gostaria de contar para vocês, e se você descobriu que você é filho adotivo, ou você que é pai não contou ainda, para você que é filho, saiba que foi a melhor coisa que te aconteceu. Eu fui muito abençoado com isso. Não sei como está a sua vida, que família que te adotou, mas para mim foi algo muito bom e muito importante. Para você que é pai, não fique com vergonha, não fique com medo de contar para o seu filho que ele é adotivo. É muito importante que ele saiba isso, que ele trabalha com isso, que ele vá trabalhando isso desde pequeno. Saber por outra pessoa é muito complicado, é muito difícil. Dependendo da idade que ele tem,
ele não vai saber trabalhar isso dentro dele. Então é muito importante você conversar. E esse vídeo eu gostaria de deixar em agradecimento ao meu pai e à minha mãe, ao seu João e à dona Rosa, que foram pessoas fantásticas na minha vida. E vamos embora conversar. Esse foi o Vambora Conversar de hoje. Até mais.